A paz de Deus esteja com você neste novo amanhecer, neste novo respirar, neste novo passo que você dá sob o olhar amoroso do Senhor. Permita que seu coração desacelere, que sua mente se aquiete e que sua alma se abra para escutar aquilo que Deus deseja falar hoje, não como uma voz que impõe, mas como um sussurro que guia, não como um peso, mas como um consolo que fortalece. Hoje a palavra nos leva a um campo de batalha, um lugar de tensão, medo e confronto, onde dois exércitos se encaram e onde o nome de Deus está sendo desafiado. De um lado está o povo de Israel, amedrontado, hesitante, inseguro, olhando para um gigante chamado Golias, que intimida, provoca e ridiculariza. Do outro lado está um jovem pastor chamado Davi, que não traz armaduras sofisticadas nem espada reluzente, mas traz algo muito mais poderoso, uma confiança profunda no Senhor. Enquanto você escuta, imagine essa cena como se estivesse acontecendo agora, não como uma história distante, mas como um espelho das batalhas que você enfrenta em sua própria vida. Quantas vezes você já se sentiu pequeno diante de um problema grande, fraco diante de uma situação difícil, insuficiente diante de um desafio que parecia maior do que você? Davi se apresenta diante do rei e diz que está disposto a enfrentar o gigante. Aos olhos humanos, isso parece imprudência, ingenuidade ou até loucura. Como um jovem pastor poderia vencer um guerreiro treinado, experiente, armado até os dentes? Mas Davi não se apoia na lógica do medo, ele se apoia na memória da fidelidade de Deus em sua vida. Ele recorda que, quando cuidava das ovelhas de seu pai, enfrentou leões e ursos que ameaçavam o rebanho, e que o Senhor o livrou dessas situações. Ele não olha apenas para o tamanho do gigante à sua frente, ele olha para o tamanho do Deus que caminha com ele. Essa é uma mudança profunda de perspectiva, e é exatamente isso que a palavra de hoje quer despertar em nós. O rei tenta vestir Davi com sua própria armadura, pesado metal que não pertence ao jovem pastor, que não faz parte de sua história, que não combina com sua forma de lutar. Davi experimenta, sente o peso, percebe que aquilo não é para ele e decide ir ao combate apenas com o que conhece, com o que já faz parte de sua vida, sua funda, algumas pedras e sua confiança no Senhor. Isso nos fala muito sobre a nossa própria caminhada. Muitas vezes tentamos enfrentar nossas batalhas com armaduras que não são nossas, tentando ser quem não somos, comparando-nos com outros, imitando estratégias que não nascem do nosso coração. Mas Deus nos chama a lutar com autenticidade, com aquilo que Ele já colocou em nossas mãos, com os dons simples que Ele nos confiou. Davi caminha em direção ao vale, em direção ao gigante, não com arrogância, mas com serenidade. Golias o despreza, ri dele, o diminui, como se sua juventude e simplicidade fossem sinais de fraqueza. E quantas vezes também nós somos diminuídos, desacreditados, ridicularizados por nossas escolhas, por nossa fé, por nossa forma de viver. Mas Davi responde não com medo, não com violência desmedida, mas com uma certeza que nasce de dentro. Ele afirma que não vem em seu próprio nome, mas em nome do Senhor dos Exércitos. Ele sabe que a verdadeira batalha não é apenas entre dois homens, mas entre o orgulho humano e a fidelidade de Deus. Enquanto você permanece nessa cena, deixe que ela dialogue com suas próprias lutas. Pense nos gigantes que você enfrenta. Pode ser uma doença, uma dívida, um conflito familiar, uma ferida emocional, uma insegurança profunda, ou até um pecado que parece impossível de vencer. Aos olhos humanos, tudo isso pode parecer grande demais, forte demais, invencível demais. Mas a palavra de hoje nos convida a mudar o foco, a não fixar apenas o tamanho do problema, mas a lembrar do tamanho do Deus que caminha conosco. Assim como Davi, você também carrega em sua história sinais da proteção e do cuidado do Senhor. Momentos em que Ele já te sustentou, te levantou, te livrou, mesmo quando você não percebeu na hora. E à medida que essa palavra vai descendo ao seu coração, permita que ela desperte em você uma confiança mais profunda, não uma confiança em si mesmo, mas uma confiança humilde e firme naquele que é fiel. Deixe que o Espírito te ajude a reconhecer quais são as armaduras que você precisa abandonar e quais são as pedras simples que Deus já colocou em suas mãos. Sem pressa, permaneça nesse movimento interior, sentindo a presença do Senhor ao seu lado,
caminhando com você para o vale, preparando seu coração para enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado, não com medo, mas com fé. E enquanto você permanece nesse vale imaginário, caminhando ao lado de Davi, perceba como o silêncio antes do combate é carregado de sentido. Não é um silêncio vazio, mas um silêncio cheio de presença, como se o próprio Deus estivesse preparando cada passo, cada gesto, cada movimento do coração. Davi se inclina, escolhe 5 pedras lisas do riacho e as coloca em sua bolsa de pastor. Não há pressa, não há pânico, não há espetáculo. Há apenas a simplicidade de quem confia e faz o que precisa ser feito, sabendo que o resultado não depende apenas de suas mãos, mas da fidelidade do Senhor. Golias avança, imponente, coberto de bronze, com sua lança reluzindo ao sol, e olha para Davi com desprezo. Ele vê apenas um jovem, um pastor, alguém que, aos olhos do mundo, não tem chance alguma. E nesse momento, muitos poderiam vacilar, recuar, duvidar, mas Davi permanece firme, porque sua força não nasce do medo do gigante, mas da certeza de quem é o Deus que o envia. Ele não entra na batalha para provar algo sobre si mesmo, ele entra para testemunhar a grandeza do Senhor. Sua confiança não é arrogância, é abandono. Seu passo não é impulsivo, é obediente. Seu coração não está agitado pelo orgulho, mas aquecido pela fé. Davi corre ao encontro de Golias, lança a pedra com sua funda, e em um único instante o gigante cai por terra. Não foi a habilidade humana sozinha que venceu, foi a ação de Deus manifestada através de um coração confiante e disponível. Essa cena permanece diante de você como um espelho de suas próprias batalhas. Muitas vezes, aquilo que parece invencível pode ser derrubado por algo simples quando está nas mãos de quem confia no Senhor. Às vezes, a solução não vem com grandes estratégias, mas com pequenos gestos de fé, com decisões corajosas tomadas no silêncio do coração. Pense agora nos gigantes que se levantam em sua vida. Talvez seja o medo de fracassar, a ansiedade que te paralisa, um relacionamento quebrado, uma ferida antiga, ou até mesmo a sensação de que você não é capaz. Aos olhos humanos, esses gigantes parecem fortes, altos, ameaçadores, mas diante de Deus eles não têm a última palavra. Permita que essa palavra te conduza a um lugar mais profundo de confiança. Não uma confiança superficial, mas uma confiança que nasce da memória de tudo que o Senhor já fez por você, de cada livramento, de cada cuidado, de cada momento em que Ele te sustentou quando você pensava que iria cair. E agora, sem pressa, deixe que seu coração entre em oração, não com muitas palavras, mas com um desejo sincero de entregar suas batalhas nas mãos de Deus. Senhor, Tu que lutaste ao lado de Davi, caminha também comigo nos vales que atravesso. Quando eu me sentir pequeno diante dos meus problemas, lembra-me que Tu és grande. Quando o medo tentar me paralisar, fortalece minha confiança em Ti. Quando eu quiser usar armaduras que não são minhas, ensina-me a permanecer fiel ao que Tu colocaste em minhas mãos. Dá-me a coragem de avançar mesmo tremendo, a serenidade de confiar mesmo sem entender, e a humildade de reconhecer que a vitória vem de Ti e não de mim. Purifica meu olhar para que eu não me deixe intimidar pelas aparências, e abre meus olhos para ver Tua presença em cada passo do caminho. Que o Teu Espírito me acompanhe como acompanhou Davi, guiando minhas decisões, acalmando minhas inquietações e renovando minha esperança. Que eu aprenda a enfrentar meus gigantes não com violência ou desespero, mas com fé, verdade e amor. E enquanto essa oração permanece ecoando dentro de você, sinta o Senhor ao seu lado, firme e silencioso, mais próximo do que você imagina, mais fiel do que você pode medir, mais presente do que você consegue sentir. Que o Senhor te abençoe e fortaleça sua confiança neste dia.